Boa tarde, irmãos e irmãs da Paróquia São Pedro do Mar. Ministério da Consolação e Esperança está aqui mais uma vez no Tarde com Amigos para partilharmos um pouco sobre este mês de maio, sobre Maria. Continuar repercutindo a beleza deste mês, né, nos traz certamente paz, né, nos traz alegria, porque é realmente um mês especial. E temos neste mês, né, e como uma data muito linda, né, que nós temos em maio, foi o dia 13 de maio, que é o dia que nós celebramos Nossa Senhora de Fátima. Né? Este título de Nossa Senhora vem como que coroar, né, vamos dizer assim, todos os títulos de Nossa Senhora neste mês de maio. E desde o programa passado nós estamos falando um pouco mais sobre os títulos de Nossa Senhora. Falamos sobre Nossa Senhora da Consolação e hoje nós vamos falar um pouco sobre Nossa Senhora das Dores, né, que é um dos títulos de Nossa Senhora, que teve início no ano de 1221 na antiga Germânia, hoje Alemanha, e que logo depois na Itália, no ano de 1239, essa devoção à Nossa Senhora das Dores passou a ser também feita através de uma celebração, ou seja, da festa de Nossa Senhora das Dores. Essa festa ela teve início com a Ordem dos Servos de Maria, os Servitas, né, que era uma ordem profundamente mariana. E esta solenidade, que é a festa de Nossa Senhora das Dores, ela foi instituída pelo Concílio Provincial de Edônia em 1413 e no ano de 1727 o Papa Bento III estendeu esta solenidade a toda a Igreja. O que falar sobre Nossa Senhora das Dores? Eu peço a gentileza de vocês de ler aqui alguns trechos da belíssima partilha que Dom Orani fez neste último dia 16 de maio pela Rádio Vaticano sobre justamente, né, o mês mariano. Então ele nos disse, essas foram algumas das suas palavras. Nossa Senhora sempre guardou e meditou tudo em seu coração desde quando recebeu a notícia que seria mãe de Jesus. Depois, durante a sua vida infantil e pública, até a sua morte na cruz. Maria não gritou, não tentou impedir que levassem seu filho para a morte de cruz. No caminho do Calvário, Jesus encontrara com sua mãe. É claro que Maria estava com uma dor imensa, estava com o coração despedaçado, mas não externava. Guardava para si, pois sabia desde o início, com o anúncio do anjo, que a missão de ser mãe do Filho de Deus não seria nada fácil. Depois observamos Maria contemplando em pé, ao lado do discípulo amado, ao seu filho Jesus crucificado. Ela estava ali, acompanhando os últimos momentos da vida de seu filho, em silêncio, guardando tudo em seu coração. Jesus entrega a sua mãe ao discípulo amado e o discípulo amado à sua mãe. Jesus disse: Filho, está aí a sua mãe. Mulher, aí está teu filho. E a partir daí, o discípulo amado a acolheu consigo. Com esse gesto, Jesus entrega a sua mãe a toda a humanidade, quando João a acolhe consigo, e toda a humanidade a acolhe para ser a nossa mãe. Ao se encontrar mãe e filho, um sente a dor do outro. São os olhares que se encontram, e nessa troca de olhares, um compreende a missão do outro. Com toda certeza, veio à memória de Maria tudo aquilo que passou em sua vida desde que aceitou ser mãe do Salvador. Mas em nenhum momento ela se desespera, mas desde o início entendeu qual seria a sua missão. E nos dias de hoje,
ela continua intercedendo por nós lá do céu, e de lá eles também trocam olhares de amor e compaixão. É incomensurável a dor da perda de um filho, mas devemos procurar ser sábios e entendedores da palavra de Deus, assim como Maria, para compreender os planos de Deus para a nossa vida. Ele continua a sua partilha. Estamos passando por um momento muito difícil no mundo com a Covid-19, mas, dobrando os joelhos e rezando o Santo Rosário, pedimos que ela olhe por nós com o amor de mãe. Vamos superar esse momento difícil. Com ela, podemos ter confiança na presença do Senhor em nossas vidas, que dá sentido às nossas dores. Estamos unindo nossa cruz à cruz de Cristo. Nesses dias que temos que ficar em casa, podemos rezar o terço e pedir que ela olhe por nós todos. No terço, contemplamos também as dores de Nossa Senhora. Podemos acompanhar pelas mídias sociais e pelas televisões de inspiração católicas a celebração da Santa Missa e outros atos litúrgicos e devocionais. Esse título de Nossa Senhora das Dores, assim como todos os outros, tem um grande significado. Esse nasceu da dor, do sofrimento de ver seu filho sendo morto na cruz. E nos ensina a lidar com o sofrimento, com sabedoria, meditação e oração. Entender que é necessário que passamos por aqueles sofrimentos para que depois venha a alegria. Que algo tem por trás daquele momento difícil e muitas vezes não conseguimos enxergar. Que ao olhar para trás, depois de um tempo, possamos entender que foi um momento ruim que passamos, mas depois vem a consolação. Nossa Senhora das Dores, ela nos consola com suas lágrimas, com o seu amor nos momentos difíceis de nossa vida. E ela nos consola também, dando-nos a certeza da ressurreição. Maria foi fiel à missão dada por Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, ela acompanhava os apóstolos em sua missão e estava no cenáculo quando tiveram a experiência da presença do Espírito Santo, que fez os discípulos saírem em missão para anunciar o reino de Deus. E ela nos ensina também a sermos fiéis na nossa missão, vivendo o nosso batismo, anunciando o reino de Deus. E ele conclui: que Nossa Senhora, Mãe das Dores, seja um sinal em todas as situações difíceis de nossa vida. Interceda por nós neste momento de sofrimento e nos inspire a fé e a coragem para que não desanimemos nas situações de morte e nos ajude a crescer e a encontrar a ressurreição. Então, esses são alguns trechos, né, desta fala de Dom Orani no dia 16 passado, né, e que eu achei que ele conseguiu realmente, né, nos dizer de uma forma simples, né, qual é o significado deste título de Nossa Senhora das Dores. E também os fundamentos bíblicos desta devoção de Nossa Senhora das Dores, logicamente que está na Palavra de Deus, em que encontramos as 7 dores de Maria. Uma das devoções de Nossa Senhora das Dores é a sua novena, né, que é sempre feita antes da sua comemoração da data, né, da sua festa, que, como eu disse lá, é 15 de setembro. Então, uma das tradições, né, é justamente a reza do terço, chama Rosário das Lágrimas, né, que é um rosário que contém 49 contas brancas, e elas são divididas, essas contas brancas são divididas em 7 grupos, porque cada um desses grupos representa as 7 dores de Nossa Senhora, né?
Então, essas são onde estão biblicamente, né, fundamentadas essas 7 dores. Primeiro, onde que nós encontramos, né, no texto bíblico as 7 dores de Maria. O velho Simeão, que profetiza a lança que transpassaria a dor do seu coração imaculado, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus, a paixão do Senhor, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus Cristo. Então, esses são as 7 partes, né, que compõem o Rosário das Lágrimas. E também eu trouxe aqui para vocês, pesquisando, né, um pouco sobre a iconografia de Nossa Senhora das Dores, e existe, na verdade, várias, né, iconografias, lógico, várias, mas elas sempre tendo uma mesma identidade, que é aquele olhar triste, aquele olhar doloroso de Nossa Senhora, mas não é um olhar de desespero, é um olhar de tristeza, mas não de desespero. Mas, na verdade, nós podemos assim dizer que tem 3 ícones que mais representam este título de Nossa Senhora, né? Um deles é este aqui, né? É este primeiro aqui, que vem representar mesmo, né? Nós temos muito essa imagem dela, ela com o seu coração transpassado pelas 7 flechas, né? Que são essas 7 dores de Nossa Senhora, tá? A outra imagem é esta aqui, de Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Com o seu olhar de dor, né? E também as imagens que nós temos, né? Da Pietà, né? Nossa Senhora da Piedade, né? E que é representada justamente por esta imagem aqui. Pietà significa a hora que Nossa Senhora recebe Jesus, o corpo de Jesus descido da cruz. E a representação deste momento, né, mais, vamos dizer assim, mais importante, que tem um valor muito grande para nós católicos, é esta escultura de Michelangelo, né, que está exposta na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, né? Então, e também trouxe para vocês aqui, para que nós possamos, então, rezar uma parte da oração de Nossa Senhora, que está no seu terço, e a oração dela, e ao final, depois da oração, nós vamos ouvir um vídeo de uma das mais belas canções, para mim, pelo menos é uma das mais belas canções de Nossa Senhora, uma das mais antigas, né? Que é Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe. Então vamos agora à oração de Nossa Senhora. Esta oração é a que inicia o terço de Nossa Senhora das Dores. Virgem doloríssima, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em promover a memória e o culto de vossas dores particulares. Graça para uma sincera penitência, oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e perigos. Alcançai-nos, Senhora, de vosso divino Filho, pelos méritos de vossas dores e lágrimas, a graça que vos pedimos. Aí cada um, no seu coração, no silêncio do seu coração, pede uma graça a Nossa Senhora das Dores. Amém. Então, obrigado, queridos amigos, irmãos, né, por mais este encontro. E agora vamos cantar, né, este belo hino de Nossa Senhora, que chama-se Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. Dá-nos a bênção.
coração, ó Virgem Mãe, penhor seguro.